cores, o aroma, o sabor. São várias as características que diferenciam o gostinho de cada prato. Os temperos são parte fundamental na hora de preparar uma refeição especial. Quantos tipos de temperos você vende aqui em média? Uns 70 temperos. Quais os mais vendidos aqui, mais procurados? Olha, tem um chimichurri, que é para carne, coentro para peixe, alecrim também. A valorização dos temperos vem do século XV, quando os europeus organizavam grandes navegações para buscar especiarias nas Índias. Aliás, foi numa dessas viagens que o Brasil foi descoberto. Naquela época não havia geladeira para conservar os alimentos. O jeito era usar temperos como o sal para conservar as carnes e a pimenta para disfarçar o mau cheiro. Como qualquer outro alimento, o uso de temperos também influencia na nossa saúde. Eles podem fazer muito mais do que melhorar o sabor da nossa refeição. Eles têm, na maioria das vezes, um efeito antioxidante. Possuem moléculas, componentes constituintes deles, que atuam na proteção das células, no desenvolvimento de doenças e até prevenção do envelhecimento de determinadas células. A cúrcuma é um exemplo de tempero que possui componentes de ação antioxidante, funcionando como anti-inflamatório. Essa também é a propriedade do colorau, um condimento bastante utilizado no Brasil. Ele é obtido a partir das sementes do urucum. Alguns estudos indicam o alho para tratamento de doenças nas vias respiratórias. Já o azeite de oliva extra virgem, frequente na mesa italiana, atua no metabolismo do colesterol, fazendo bem ao coração. Atualmente, o açafrão é o tempero mais caro no mercado. Por ser feito a partir de uma flor de difícil cultivo, 1 grama de açafrão pode custar até R$60. Usado para dar coloração à comida, o açafrão é um dos componentes do curry, tempero típico da culinária indiana. Muita gente cultiva uma horta em casa, isso é vantagem? Sim, é uma super vantagem, porque nesse caso você terá a opção de consumir principalmente os temperos, os agregados, né, de preparações convencionais, salsa, cebolinha, coentro, manjericão, sempre frescos. E quais os malefícios, o lado ruim no uso de temperos? Bom, o excesso de alguns podem causar malefícios, geralmente eles estão relacionados com as pimentas. Elas têm um potencial benéfico na saúde, mas existem pessoas que não necessariamente em doses excessivas, mas em doses convencionais não devem utilizar. Por exemplo, os hipertensos não devem consumir pimenta. A gente fala de tempero, mas esquece que o açúcar muitas vezes ele também tem uma função de temperar ou de promover o sabor, como o sal. Ele também em excesso não é adequado. Então, se você faz associações de açúcar, cravo, canela, mostarda, você desenvolve um sabor picante, agridoce e diminui a quantidade de açúcar adicionado. Se você adiciona o próprio cravo, a canela e menor quantidade de sal, por exemplo, para temperar carnes, você vai ter a percepção do sabor, vai haver acentuação do sabor em geral da carne, mas sem necessariamente exagerar nessas quantidades. E quando o assunto é tempero, o chefe de cozinha Gabriel dá a dica na hora de cozinhar. Quando a gente usa o tempero, que na verdade engloba o condimento e a especiaria, a gente tem que ter muito cuidado para um não brigar com o outro. Então, se eu for usar, por exemplo, 2 ervas numa receita, eu tenho que saber quais ervas eu estou usando e se uma é mais forte, se a outra, depois do tempo de cocção, vai ficar mais apagada. Então, é importante conhecer primeiro o tempero a ser usado, seja ele especiaria ou condimento, para usar na proporção certa para conseguir um equilíbrio bacana na receita. Qual a diferença entre ervas, especiarias e temperos? Bom, tempero é o conjunto de condimentos, ervas, especiarias que você usa em um prato. Até muita gente fala que cada um tem o seu tempero exatamente por causa disso. Cada um gosta de usar algum tipo de condimento, especiaria ou erva que prefere no prato e isso confere um sabor todo característico e próprio daquela pessoa que está preparando. As especiarias são normalmente oleaginosas, são algum tipo de noz, como é a noz moscada, uma coisa um pouco mais forte como a canela, o cravo. São alimentos bem marcantes que devem ser usados com muita parcimônia na gastronomia. Já as ervas são caracterizadas mais por serem folhas. É possível fazer um prato simples ficar mais refinado só com o uso de temperos? Com certeza. O uso de temperos faz toda a diferença no prato e você pode dar o seu toque especial usando as ervas, especiarias, condimentos do jeito que quiser, lembrando daquelas regrinhas para não abusar, mas é possível sim e eu até convido vocês a experimentarem um prato que a gente vai fazer agora, que é um espaguete com shiitake e tomilho fresco.
Vamos lá então. A gente vai usar 150 gramas de espaguete ou talharinho ou qualquer massa já cozida, o tomilho fresco, o shiitake, o creme de leite fresco, sal e pimenta a gosto. Nosso cinegrafista aproveitou para garantir o seu almoço. Diz aí, Vitor, tá bom ou não tá?